Desde que abordamos pela primeira vez o 3i Atlas, muita coisa alterou-se. Agora dispomos de dados concretos. A sua trajetória é bastante atípica. Alinha-se perfeitamente com a órbita da Terra em torno do Sol. Além disso, o momento da sua chegada parece ajustado com precisão, pois aproxima-se bastante de Júpiter, Marte e Vênus. A probabilidade de tal ocorrência é de 1 em 20.000. A.V. Loeb, astrofísico de Harvard e um dos cientistas mais destacados do mundo, suspeita que este objeto não seja meramente um cometa. Ele até sugeriu interceptá-lo antes que se afaste. Imagens de alta resolução, análises espectroscópicas, modelos orbitais exatos e revelaram pormenores surpreendentes. Gelo de água mais antigo que a Terra. Moléculas orgânicas incrustadas em poeira ancestral. Um percurso retrógrado que roça Vênus, Marte e Júpiter. E uma coma que não segue o padrão habitual dos cometas. A cada descoberta, o 3i Atlas torna-se cada vez menos comum. Isso levanta uma questão que alguns cientistas evitam formular. E se não for um cometa de todo? Figuras como A.V. Loeb defendem que devemos considerar hipóteses ousadas. Que, quem sabe, talvez não estejamos perante um corpo natural, mas algo construído. Durante séculos, nenhum objeto vindo de fora da gravidade solar fora confirmado. Pensávamos que, se algo assim surgisse, seria excepcional, uma vez em 1000 vidas. Essa ideia não resistiu à última década. Em 2017, detetamos o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado. Sem cauda, sem desgasificação, e com uma aceleração estranha que ainda não explicamos. Em 2019, surgiram os dois Borisov. Desta feita, um cometa evidente, ativo, veloz e quimicamente distinto de tudo o que conhecíamos. Seguiu-se um período de quietude até 1º de julho de 2025, quando o 3i Atlas surgiu no horizonte. Foi descoberto pelo levantamento Atlas no Chile. Um ponto diminuto deslocando-se a alta velocidade e de uma direção errada. Uma órbita hiperbólica a entrar de Sagitário. Essa origem é relevante. Sagitário fica perto do centro galáctico, uma zona repleta de estrelas, radiação e interferências observacionais. É uma das áreas mais difíceis do céu para vigiar, o que implica que o 3i Atlas poderia estar a aproximar-se há anos, sem ser detetado. No momento da descoberta, já se encontrava dentro da órbita de Júpiter, a viajar a quase 60 km por segundo, rápido demais para estar ligado gravitacionalmente ao Sol. A sua órbita é aberta, o que significa que atravessará o sistema e não regressará. É também retrógrada, cruzando o sistema solar contra o movimento dos planetas. Mais preocupante, trata-se do terceiro objeto interestelar detetado em apenas 8 anos. Antes do Oumuamua, não tínhamos nenhum. Agora, eles aparecem com mais frequência e sempre demasiado tarde. Este agrupamento repentino não tem explicação óbvia. Talvez os nossos instrumentos de detecção tenham progredido. Talvez estes objetos sempre passassem por aqui e nós simplesmente não os víssemos. Mas há outra hipótese. Talvez algo tenha mudado lá fora. Perturbações gravitacionais, deslocamentos estelares ou uma alteração na estrutura do ambiente galáctico. Alguns investigadores começam a colocar interrogações incômodas. Estamos a entrar numa zona mais densa do espaço? As marés galácticas estão a lançar mais detritos para o nosso caminho? Ou este padrão não é natural? Com o Oumuamua, não tivemos tempo para nos preparar. Com o Borisov, mal deu para observar. Mas o 3i Atlas é distinto. É maior, mais brilhante, mais lento e, pela primeira vez, temos oportunidade de estudar um destes visitantes em pormenor e em tempo real. E é aí que as coisas se tornam ainda mais peculiares. Com o Oumuamua, só tivemos especulações. Com o Borisov, tempo limitado. Mas o 3i Atlas é diferente. A sua chegada foi tardia. Sim, mas não excessivamente. Dias após a detecção, telescópios de todo o mundo focaram-no. Vera Rubin, Gemini South, VLT, Hubble e, sobretudo, o JWST. O que observaram foi inesperado.
A mais de 4 unidades astronômicas do Sol, cerca de 600 milhões de quilômetros, o objeto já estava ativo. Formara-se uma coma, um envelope tênue mais visível de gás e poeira. A sua cauda estendia-se pelo espaço, mas de forma curiosa não se afastava do Sol, antes para ele. Esta orientação da cauda indica que a poeira consiste em partículas maiores, mais pesadas do que o habitual, resistindo à radiação solar. Isso não é comum nos cometas. Depois vieram os dados espectrais do telescópio infravermelho da NASA e do observatório Gemini-South. Os cientistas identificaram gelo de água, moléculas orgânicas, silicatos, material carbonado. Não são raros nos cometas, mas a idade e o isolamento do 3I Atlas realçam a sua importância. A sua composição química parece inalterada desde a formação, preservada há mais de 7 mil milhões de anos, mais antiga que a Terra, que o Sol. A reconstrução orbital sugere que se originou no disco espesso da Via Láctea, uma região de estrelas antigas e detritos primordiais, longe das nuvens formadoras de estrelas onde o nosso sistema solar nasceu. As estimativas de tamanho variam. As primeiras suposições apontavam para menos de 1 quilômetro, semelhante ao Borisov. Mas dados revistos de fotometria de alta resolução agora posicionam o núcleo entre 4 e 11 quilômetros de diâmetro. Isso tornaria o 3I Atlas o maior interobjeto interestelar mais impressionante já detectado até agora. Não é só enorme, tem também um alinhamento invulgar. A maioria dos objetos vindos de fora do Sistema Solar chega em ângulos acentuados em relação à eclíptica. O Atlas surge apenas 5 graus desviado do plano, quase como se tivesse entrado pelo mesmo corredor que usamos para lançar sondas, com a sua rota programada para passar perto de Vênus, Marte e Júpiter, nessa ordem. Uma sucessão improvável para algo que surge ao acaso das profundezas do espaço. Depois, há o calendário da sua visibilidade. Vai atingir o periélio, o ponto mais próximo do Sol, no final de outubro de 2025, a cerca de 1,4 unidades astronômicas. Mas nesse intervalo, ficará oculto pelo Sol do ponto de vista da Terra, invisível para todos os telescópios terrestres. Esta interrupção na observação coincide com a sua fase mais intensa, um momento decisivo que escapa por pouco, mas nem por isso inacessível. A sonda europeia JUICE, a caminho de Júpiter, e a missão PSISH da NASA, que atravessa o cinturão de asteroides, estarão ambas a 0,3 a 0,4 unidades astronômicas do 3I Atlas durante esse tempo, suficientemente perto para o observarem diretamente, se as equipas optarem por tentar. Por enquanto, o que sabemos é isto: o 3I Atlas não é só fascinante, é sem precedentes. E oferece-nos uma visão de algo que nunca tivemos antes. Um fragmento preservado do passado antigo da galáxia, a atravessar diretamente o nosso presente. Apesar de tudo o que descobrimos, o 3I Atlas ainda não encaixa perfeitamente. Comece pela órbita. É retrógrada, sim, como se espera em objetos interestelares. Mas a inclinação é surpreendentemente baixa, só 5 graus da eclíptica. Isso torna-o quase coplanar com os planetas, uma disposição rara em corpos que vêm de direções galácticas aleatórias. A seguir, o trajeto de aproximação. Após entrar sem detectar da direção de Sagitário, o 3I Atlas corta o sistema solar interior, passando perto de Vênus, Marte e Júpiter numa sequência quase retilínea. Os modelos orbitais classificam isto como coincidência, mas certos cientistas não se convencem. A.V.I. Loeb avançou uma ideia mais polêmica, que o 3I Atlas possa ser artificial, talvez uma sonda. Ele destaca a precisão da órbita, a singularidade da trajetória e o potencial de acelerações não gravitacionais de baixa intensidade como motivos para investigar mais. O seu artigo, ainda sem revisão por pares, vai mais longe. Rótula o objeto como possível tecnologia alienígena hostil. Evidentemente, a comunidade científica dominante reagiu com veemência. A maioria dos peritos concorda que não há provas convincentes de comportamento artificial. A atividade do objeto alinha-se com a de um cometa natural. Mas as dúvidas persistem, porque isto vai além do 3I Atlas. É sobre o padrão. 3 objetos interestelares em apenas 8 anos. Todos detectados em cima da hora, alguns por pouco. Todos a escaparem por corredores observacionais estreitos.
E todos a questionarem as nossas ideias sobre o isolamento cósmico. Isso desperta uma perspectiva inquietante. Serão estes visitantes verdadeiramente aleatórios? Ou estamos só agora a reparar no que sempre existiu? Pior ainda, e se só virmos os que querem ser vistos? Os dados não indicam invasão, mas também não trazem. O que nos resta é isto. Um objeto antigo e colossal de outro sistema estelar, carregando material inalterado de uma era anterior ao nosso Sol, a passar silenciosamente pela nossa zona planetária e a sumir de novo na escuridão. Não é uma ameaça, mas serve de lembrete. Um lembrete de que o universo é mais antigo do que nós, mais estranho do que nós, e talvez não tão vazio como imaginávamos. O 3Le Atlas não demora. Dentro de meses, passará atrás do Sol, afastar-se-á para as regiões externas e acabará por sair do nosso campo de visão. Outro objeto interestelar registrado e arquivado, mas nunca plenamente compreendido. Teremos pilhas de dados, leituras espectrais, gráficos orbitais, imagens de alta resolução dos instrumentos mais avançados do mundo. E ainda assim, a questão essencial ficará por responder. O que era exatamente? Um cometa, sim, pelo seu comportamento. Mas um mais velho que a nossa estrela, com uma rota e composição que não seguem o guião habitual. Moveu-se com exatidão. O seu pó desafiou previsões. Os seus materiais evocavam lugares ancestrais, distantes de tudo o que alguma vez contactamos. Talvez não passasse de uma relíquia cósmica, um pedaço remanescente da formação de algum sistema esquecido. Ou talvez fosse mais, um instrumento, uma mensagem, um fragmento de inteligência longínqua da nossa. Ainda não temos as ferramentas para decidir, mas estamos a desenvolvê-las. E com cada novo visitante, aproximamo-nos um pouco mais de ver com clareza, porque o 3Le Atlas não é só mais uma anomalia. É um alerta de que o universo não nos deve silêncio. Nunca deveu. Se continua a observar, a escutar, a questionar o que mais poderá estar lá fora, pense em subscrever. Deixe um sinal e fique conosco. O céu está longe de estar vazio, e só agora começamos a dar por isso. Música.